Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Nosso convidado de hoje colocou na cabeça que queria trabalhar no Facebook de qualquer jeito. Então ele passou um tempão estudando e se preparando antes de se aplicar para uma vaga e foi lá, se aplicou, fez os testes, entrevistas e tudo mais e conseguiu. Se mudou para o Vale do Silício, se estabeleceu por lá, trabalhou em várias coisas bacanas dentro do Facebook. E hoje ele tem a própria startup dele, olha só, ele se tornou um empreendedor. Ele tem várias histórias legais para contar pra gente e várias dicas para quem deseja seguir a mesma trajetória que ele. E para essa conversa de hoje, como sempre, nós estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício? Tudo bem, Gabs, só passando por problemas aqui que o meu chuveiro, pra quem acompanhou minha saga do chuveiro no Twitter, continua, explodiu de novo, então tá uma bagunça aqui. Mas vamos ver, as coisas se resolvem. Como é que você tá hoje, Diego? Fala. Pô, tô tranquilo. Eu moro em São Francisco, né, mas eu tô visitando o Rio de Janeiro depois de 2 anos sem ver minha família, então tá bem legal aqui. Tá no sol aí? Sim, tá muito quente aqui. Bom, galera, o nosso jabazinho inicial aqui hoje vai ser um pouquinho diferente, mas como sempre vamos falar que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, russo, grego, alemão, italiano e assim por diante. E nós acabamos de lançar agora os novos cursos de espanhol, dos níveis pré-intermediário e intermediário, chegando já quase no avançado. Então, se você se interessa, pode entrar agora mesmo para conhecer tanto os cursos que a gente já tinha, quanto esses novos de espanhol. E claro, com o valor da assinatura você tem acesso a todos os cursos. E vamos lembrar, é claro, que o ouvinte do podcast Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá agora mesmo em aluralingua.com.br/promoção/carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, então, Diego, pra gente começar, como sempre, né, eu queria perguntar um pouquinho sobre você, o seu background, né? Então, de onde que você é? Você falou do Rio de Janeiro, né? Mas de onde exatamente que você é? O que você estudou? O que você trabalhou? Como foi um passo a passo até você chegar lá em São Francisco? Eu sou do Rio, sou carioca e estudei também aqui no Rio, estudei no IME. E no IME eu estudei engenharia da computação. Quando eu estava estudando engenharia lá no IME, é engraçado que o IME, apesar de ser uma faculdade muito forte em engenharia, a maioria das pessoas não termina trabalhando com engenharia. A maioria das pessoas vai para o mercado financeiro ou vai trabalhar com consultoria, porque, bem, no Brasil paga muito mais você trabalhar com essas profissões do que engenharia, só que meu sonho sempre foi realmente ser engenheiro e eu queria achar uma solução para isso, né? E foi daí que surgiu essa ideia de trabalhar no exterior e, cara, é uma jornada assim que foi bem difícil, mas eu consegui realmente, tive que fazer muito network, tive que realmente aprender o passo a passo, que na minha época, sei lá, não era muito claro, e assim que eu me formei, eu consegui um emprego no Facebook. Isso foi quando que você se formou? Eu me formei em 2014 e o meu primeiro emprego foi direto no Facebook. Como é que foi isso, cara, de você, bom, um recém-formado, né? Imagina que eles estivessem procurando exatamente isso. Seria uma vaga de estágio ou uma vaga de júnior? E como é que é isso que você faz o processo de entrevista? Como é que funciona? Cara, eu tava me formando na faculdade naquele ano, então eu tava aplicando pra full-time mesmo, Software Engineer Junior Developer. E, cara, o processo não foi nada trivial. Cara, eu não tinha conhecimento de como realmente conseguir trabalhar no Vale do Silício. Era só o sonho, tá ligado? Não sabia qual era o passo a passo, não tinha nenhum amigo meu, assim, próximo que tinha conseguido. Então, para o Facebook especificamente, a forma que eu consegui uma entrevista foi que eu ouvi que o Facebook ia na USP, eu não sou nem da USP, fazer propaganda lá de vaga de emprego, né? Aí, cara, eu peguei um busão, 6 horas de viagem do Rio pra São Paulo, apareci lá na palestra, aí conversei com a recruiter, eu falei que eu vim do Rio, peguei busão, não sei o que, ela se amarrou nessa história e ela me deu o e-mail dela, pra quando abrisse as vagas, porque naquela época eu não tava contratando, era início do ano, pra quando abrisse as vagas, ela ia me avisar. Aí, cara, eu fiquei um ano inteiro estudando, sem saber se ia conseguir uma entrevista ou não, mas eu tava estudando e todo mês eu mandava e-mail pra ela perguntando, abriu, o ano inteiro ouvindo não, até
até que chegou o final do ano e eles abriram as vagas. Foram 2 entrevistas de Skype, o último round foi lá na Califórnia e, cara, felizmente eu passei. Antes de fazer essa entrevista no Facebook, eu cheguei a fazer entrevista pra Microsoft e pro Google. E a coisa interessante é que meu sonho mesmo sempre foi trabalhar no Facebook. Não era na Microsoft, não era no Google. Obviamente, né? Se eu conseguisse uma vaga de emprego lá, com certeza iria. Mas a que eu realmente iria era o Facebook. E quando fui fazer entrevista no Facebook, eu já tinha feito pra Microsoft e pro Google. Eu não passei nem na primeira fase, né? Então, cara, chegou na hora do Facebook, era o que eu mais queria. Realmente, eu, tava meio desacreditado, porque nem na primeira fase eu passei dessas outras. Mas, cara, felizmente, por causa dessas experiências de não ter passado na Microsoft e no Google, me ajudaram muito a melhorar e conseguir passar no Facebook. Como você disse que ajudou? Cara, vou te dar vários exemplos. Se você tenta fazer essas entrevistas sem se preparar, você pode ser o melhor software engineer do mundo, você não vai passar. Então eu vou te dar um exemplo que aconteceu na Microsoft. Cara, eu tava na entrevista da Microsoft, a pessoa me fez uma pergunta técnica, a entrevista técnica. Eu achei que tinha entendido e no final, quando tava pra acabar a entrevista, eu dei a solução e a entrevistadora me falou que, cara, o problema que eu tava resolvendo não era o que ela tinha perguntado, entendeu? Então eu desperdicei a entrevista inteira, cara, por um erro de comunicação, não era nem um erro técnico, entendeu? E, cara, foi um erro que, eu aprendi a não cometer mais. Então, sempre que, depois dessa entrevista da Microsoft aí, que eu ganhava um problema, o que eu fazia, né? Eu falava, vamos ver se eu entendi o problema. Aí eu dava um exemplo, esse aqui é o dado de entrada e fazia um passo a passo pra resolver e esse aqui era o dado de saída, pra realmente ver se eu tava entendendo o problema que a pessoa tava perguntando. E, bem, foi um erro que eu cometi, cara, rodei na Microsoft só por causa disso. Não era nem falta de habilidade de programar, não sei o que, foi, entendi o problema errado. Isso é bem comum. Esse tipo de erro que, fazer outras entrevistas te ajuda bastante a não cometer esse erro novamente. Você falou que você ficou estudando 1 ano pra conseguir entrar no Facebook, cara? 1 ano e, cara, eu não fazia estágio. É isso que é, eu tava pra me formar e não tinha estágio no meu currículo, né? É complicado. Mas, cara, na minha cabeça era ou eu trabalhava no Vale do Silício ou eu trabalhava no Vale do Silício. Não tinha uma outra opção, entendeu? Então eu fui de all-in e, cara, se eu não passasse naquele ano, eu ia estudar mais 1 ano. Se eu não passasse mais outro ano, até eu conseguir. Mas como que era esse seu processo de estudo, cara? O que você estudava? Cara, então, a entrevista é técnica. Basicamente, o que eles fazem pergunta é sobre problemas que envolvem algoritmo e estrutura de dados. Tem até um site muito bom aí, pra quem tá se preparando, se chama LeetCode. Cara, eu resolvi todos os problemas desse site umas 3 vezes. E realmente me ajudou muito. E outra coisa que me ajudou muito na época, quando eu tava pra me formar, né? Cara, como eu disse, eu não conhecia ninguém, assim, que tinha conseguido trabalhar no Vale do Silício. E na época eu tava me formando, tinha eu que tinha esse sonho de trabalhar lá no Vale. E tinham 2 amigos também, do IME, que tinham o mesmo sonho. E, nós 3 queria, mas não tinha a menor ideia de como fazer, né? Então o que a gente fez foi, nós 3 começamos a estudar juntos, cada um se ajudava, cada um tentava fazer network com alguma pessoa aleatória no LinkedIn pra ver se conseguia dicas, né? E a gente sempre, um ajudando o outro, e, cara, isso ajudou muito a gente. Ter um grupo de estudo que cada um ajuda o outro, incentiva também, é bem legal. E, cara, desses 2 amigos que, na época, né, que a gente se juntou pra estudar, um trabalha no Google, outro trabalha no Facebook. Então, 100% das pessoas do meu grupinho ali conseguimos o nosso objetivo, né? E como é que foi quando você conseguiu o trampo, cara? Quanto tempo demorou pra você se mudar pro Vale do Silício? Como é que foi o início da vida lá? Arranjar lugar pra morar, casa e tudo mais? Sim. Eu ganhei um emprego lá no Vale do Silício e isso foi em janeiro do outro ano, né? Em janeiro eu recebi a notícia e pra trabalhar nos Estados Unidos especificamente, tem uma loteria de visto. Não sei se vocês devem ter ouvido falar. É a loteria do H1B. Mesmo você tendo um emprego nos Estados Unidos, você tem uma job offer, isso não quer dizer que você vai conseguir trabalhar lá, né? E, cara, é a loteria, não tem mérito não, é realmente só loteria. E, cara, apliquei pra loteria e não ganhei visto. Só que aí o Facebook me estendeu uma oferta de trabalhar no escritório de Londres dele, aí trabalhei em Londres por 1 ano, e depois de 1 ano, você consegue se mudar pros Estados Unidos com outro visto que chama L1, e dessa vez você não precisa mais de loteria, é simplesmente só aplicar. Aí foi aí que realmente eu consegui me mudar pros Estados Unidos, e na época que eu tava pra me mudar pros Estados Unidos, eu sabia que o lugar que eu ia terminar era no Vale do Silício, eu não era muito de mudar pra lá, sair, né? E foi por isso até que eu decidi morar 1 ano em Nova York, só pra curtir a vida lá em Nova York, e depois de 1 ano, finalmente, eu me mudei lá pro Vale do Silício. Caramba, então teve um começo bem grande. Sim, você já tava com bastante experiência, então, né? Você chegou, então, na verdade, você não chegou pra trabalhar nos Estados Unidos, você chegou em Londres, trabalhou 1 ano lá. Nesse tempo que você tava em Londres, você tinha que fazer reuniões, tinha que
viajar para os Estados Unidos ou era Londres mesmo? Eu cheguei a viajar uma vez para os Estados Unidos. É porque a maioria das pessoas realmente faz o que você disse, né? Tá trabalhando lá no escritório de Londres e viaja toda hora para os Estados Unidos, só que o meu time do Facebook era inteiramente Londres, o que é meio raro, na verdade. Então a gente não precisava interagir muito com o pessoal dos Estados Unidos, então eu só cheguei a viajar uma vez. Quanto tempo depois você falou que você mudou para São Francisco, cara? Então, eu fiquei um ano em Londres, um ano em Nova York, aí depois tô ali no Vale faz mais de 3 anos já. E como é que foi essa chegada no Vale do Silício, cara? Pra viver no Vale? Na verdade foi muito fácil, eu vou falar por quê. Como eu disse, né, eu tinha um emprego ali no headquarter, ali no Vale, acabei não indo por questão de visto, fui pra Londres, e isso é muito comum, na verdade. É muito comum estrangeiros, né, que conseguiram emprego no Vale acabar não indo por causa dessa questão de visto. Muita gente vai pra Londres, que é o único escritório internacional do Facebook. 2 anos depois, quando eu finalmente me mudei pro Vale, eu já tinha vários amigos morando lá que vieram do escritório de Londres. Então foi muito fácil me adaptar porque eu já tinha vários amigos. Isso é uma parte difícil, né, de quando você muda pra outro lugar. Mas nesse quesito, pelo fato de eu ter vários amigos, a adaptação até que foi fácil, assim. Como é que é a vida em São Francisco? Mas não é em São Francisco que você tá mesmo? Ou é em São Francisco? Ou é na região? Quando eu me mudei pra Palo Alto, que é ali perto. Mas hoje em dia eu moro realmente em São Francisco. Palo Alto falam que é um dos maiores aluguéis do mundo, né? Se não o maior, uma coisa assim. Talvez seja o mais caro dos Estados Unidos. Não tenho certeza sobre isso, mas é bem provável. Eu acho que é o maior income per capita dos Estados Unidos. Agora, se o aluguel é mais alto, não sei. Deve ser. Faria que sim, é bem caro. Eu tinha lido uma coisa. Então, tá de acordo com o salário que você recebe lá como um programador júnior, vamos dizer assim. Não tá muito fora. Quando eu me mudei pro Vale, eu já não era mais júnior. Mas, cara, software engineer nos Estados Unidos ganha muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Então, isso não era o problema. E o trabalho em si, cara? Você entrou pra fazer o quê? Você pode contar mais do dia a dia do seu trampo? Cara, além de pagar bem, né, que nem eu acabei de falar, cara, é muito maneiro o trabalho. Muito maneiro mesmo. Por que é muito maneiro? Cara, eu trabalhava em produtos que eu mesmo uso, que meus amigos usam. Cara, é irado, porque, tipo, eu tô, assim, final de semana usando produto que eu mesmo construí, eu tive a ideia de construir. Então, cara, é uma experiência que pouquíssimos lugares, pouquíssimas empresas no mundo você consegue ter. Vou dar um exemplo. Eu comecei como júnior, né, mas quando eu tava mais avançado na minha carreira, eu me mudei pro Instagram Direct. Eu entrei pra liderar a equipe do Android. Então, cara, era animal, assim. Eu uso muito o Instagram Direct, né. Eu tinha ideias, assim, né? E, cara, eu chegava lá durante a semana e falava, pô, pensei nisso, o que vocês acham? Se o pessoal curtisse, a gente ia lá, rodava um teste e implementava. Então, era muito maneiro que eu era usuário e eu podia influenciar no produto que, tipo, milhões e milhões de pessoas e amigos meus também usam, entendeu? Que é uma experiência que, cara, realmente não acho que deve ter muitas empresas que você consegue fazer isso. O Facebook é uma delas. Puta, que legal, cara. E tinha aquela reuniãozinha semanal com o Mark ou não? Bem, eu tive uma reunião com o Mark uma vez só. É porque a empresa é muito grande, não tem como, né? Lá no Facebook tem esse negócio de hackathon, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Mas a gente participou de uma hackathon, meu time até ganhou lá a hackathon. Aí foi por isso que eu tive essa reunião com o Mark, a gente vai apresentar o projeto lá. Aí, cara, foi bem legal. Ele é muito simpático. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Bom, vamos agora para o nosso aumento viajante poliglota aqui com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem de legal pra gente hoje aí? Cara, uma dica um pouco inusitada, eu acho, porque é um filme que ele não é americano, ou é em parte, na verdade, mas é um filme principalmente italiano, do meu diretor italiano preferido, que é o Gabriele Muccino, que ele fez inclusive aqueles filmes em Hollywood, o Sete Vidas com Will Smith, o A Procura da Felicidade também com Will Smith. Então, é um diretor muito, muito grande, muito famoso, e tem um filme dele italiano, meio em inglês, que se chama L'estate addosso em italiano, ou em inglês é Summertime, que conta a história de 2 jovens italianos, assim, pessoal que acabou de se formar, e eles se mudam pra São Francisco, pra meio que conhecer, melhorar o inglês, né? Eles têm um pouco de dinheiro, então vão lá pra melhorar o inglês e ter uma vida nos Estados Unidos, né? Conhecer outras culturas e tudo mais. E aí eles acabam conhecendo, morando com um casal gay de São Francisco, né? A cultura em São Francisco tem isso desde os anos 60, anos 70, que a parte LGBT é muito forte, né? Muito aberta. É uma das cidades mais abertas no mundo quanto a essa questão. E eles conhecem esse casal e vão tendo aventuras e desventuras lá. Então é uma história bem leve,
leve, assim, mas é um filme bem gostoso, assim, pra assistir com a namorada, com o namorado, com a família, e passar uma tarde conhecendo a cidade de São Francisco, porque eles mostram várias partes da cidade que você pode reconhecer se você já foi lá. E agora, Diego, conta pra gente o que você gosta de fazer em São Francisco, cara? O que você tem de recomendação sobre a cidade? Honestamente, a coisa que eu mais gosto, pode até parecer clichê, mas como eu trabalho em tech, tá lá é a meca das startups, né? Tu vai andando na cidade, né? E tu vê vários prédios, tipo, de várias coisas que você usa. Então, sei lá, talvez, se você não é software engineer, você não vai curtir isso, mas se você é software engineer, tipo, cara, todo prédio você anda assim, você olha, caraca, aquele prédio dessa empresa, pô, muito maneira que eu uso, tá ligado? Então, se você é software engineer, aquilo, tipo, é a Disney, tá ligado? Mas, tirando essa parte de tecnologia de trabalho, cara, o legal de São Francisco comparado ao Rio de Janeiro ou Brasil, sei lá. Eu acho que isso provavelmente é verdade pra vários lugares do exterior. Cara, eu não penso em ser assaltado, tá ligado? Aqui no Rio, eu tô visitando o Rio, como eu disse. Cara, sempre que eu saio na rua, eu tenho essa preocupação de não ser assaltado, entendeu? Porque eu já fui assaltado no Rio umas 6, 7 vezes. Cara, lá em São Francisco, eu não conheço uma pessoa que foi assaltada. Só você não viver com essa preocupação de, caraca, eu vou ser assaltado ou não, pra mim já é uma grande diferença. E eu imagino que é uma coisa que você nota, que pelo menos eu notei, depois de morar algum tempo fora, que quando você volta, eu acho que você fica até mais preocupado, porque quando você tá todo dia, você tá na rotina, né? Você tá ali, você nem pensa mais tanto sobre isso. Mas quando você volta depois de 1 ano, 2 anos fora, e eu fui visitar o Rio de Janeiro também com a minha namorada, ficava olhando assim dos lugares. Com um pouco mais de medo. E tu acaba não curtindo o lugar por causa disso, né? Porque, pô, tu tá sempre preocupado, então não é legal essa preocupação aí. Cara, você falou que não tem problema de ser assaltado, né? Mas parece que São Francisco tem um problema com muita gente com dependência química na rua, isso é né? Verdade. Isso realmente é verdade, é um ponto negativo de São Francisco. Isso realmente é um problema grave da cidade, realmente algo que eu normalmente não gosto. Assim, a solução pra isso o pessoal que trabalha lá no Vale, é não morar em São Francisco. Por exemplo, eu morava em Palo Alto antes. Cara, Palo Alto é aquela imagem que você tem do primeiro mundo, assim. É aquela coisa que você vê nos filmes, né? Tipo, aquelas casas gigantes, o gramado bonitinho. Lá não tem mendigo. E tipo, sei lá, 30 minutos de São Francisco. É uma solução aí pra esse problema. Mas esse problema de você tá falando de mendigos aí que usam drogas é realmente verdade. Até na pandemia até ficou pior. Isso é uma coisa meio alocada num lugar só, tipo em São Paulo, que a gente fala que tem a Cracolândia, ou é espalhado? É espalhado em São Francisco. Se você tá fora de São Francisco, você tá em Palo Alto, ou qualquer cidadezinha ali, na verdade, qualquer cidadezinha, você não vai ter esse problema. Só que São Francisco, especificamente, é espalhado. São Francisco não é uma cidade muito grande, é 7 miles by 7 miles. É o quê? 10 quilômetros por 10 quilômetros? Não sei converter direito. Mas é pequeno, entendeu? Então, esse problema, cara, é espalhado por São Francisco, sim. A solução, nesse caso, é morar numa cidadezinha ali perto. Tem várias cidadezinhas bem bonitas ali perto, que não vai ter mendigo lá. Mas pelo que você falou, isso não causa sensação de insegurança, pelo menos em você? Cara, eles são loucos, realmente drogados. Eles não assaltam, mas é meio assustador, entendeu? Só que é assustador de te assustar, mas, cara, eles não vão te assaltar. Quando eu falo assustador é o seguinte, como eles estão drogados e tal, eles ficam gritando na rua. Tu se assusta, tá ligado? Mas não é algo que, tipo... Vou dar um exemplo. Eu tô andando em São Francisco, tô passando uma rua e tem mendigo ali. Eu não vou guardar meu celular, tá ligado? Eu vou continuar com, talvez, por exemplo, estou fazendo FaceTime. Eu vou continuar fazendo FaceTime ali com o celular na minha mão, tirando foto, porque eu sei que eu não vou ser assaltado. Mas realmente assusta porque, cara, esses malucos estão usando drogas, estão malucos, estão gritando, não estão em si mais, entendeu? Só que não vai ter esse plano de assalto, só que tu vai ficar assustado. Sim. Raramente eles vão te abordar pra pedir alguma coisa. Acho que eles não conseguem nem falar, pra falar a verdade. Eles estão tão fora de si que acho que nem conseguem ter uma conversa. Mas você não tá mais no Facebook agora, né, Diego? Não. Eu saí faz 1 ano e 3 meses. Mas, cara, recomendo muito o Facebook, é uma coisa muito legal. Com relação ao dia a dia da vida, amizades e tudo mais, como é que foi essa parte de fazer amigos e tudo mais? Antes de morar em São Francisco, eu morei em Nova York. É o mesmo país, né? Só que
cara, a experiência que eu tive é, tipo, opostos, assim. Nova York é muito difícil fazer amigo. O tipo de pessoa lá, como eles agem, é muito diferente do brasileiro. Eles são muito diretos, tá ligado? Não são muito simpáticos. Isso, quando você tá morando em outro país, é muito importante, tá ligado? Muito importante mesmo você ter amigos. E, cara, Nova York, realmente tive muita dificuldade de fazer amigos. Só que na Califórnia, acho que esse é um dos grandes pontos, comparando, assim, Califórnia e Nova York. Cara, Califórnia, o pessoal é muito simpático, muito gente boa. Eu acho que eles são mais parecidos com o brasileiro nesse sentido. Tipo, eles conversam com você, então é muito mais fácil fazer amigo. Então, eu fiz amigo muito rápido assim, na Califórnia, porque, cara, eles são muito mais parecidos com brasileiros. É muito mais fácil fazer amizade na Califórnia do que, sei lá, comparado a Nova York. E por que você saiu do Facebook e pra onde você foi? Conta um pouco dessa história. Eu entrei no Facebook, como eu disse, se eu fosse trabalhar em qualquer empresa do mundo, eu sempre seria o Facebook. Eu realmente acho uma empresa fantástica. Mas o motivo de eu entrar no Facebook era pra ganhar experiência. Assim, eu acho que o Facebook, junto com o Google, são as melhores empresas de tecnologia do mundo. E eu queria trabalhar com os melhores engenheiros do mundo pra ganhar experiência, aprender com eles. Era literalmente o meu objetivo. Não era nem um objetivo financeiro, era realmente aprender. Eu trabalhei lá por 4 anos com esse objetivo de aprender, para depois que eu aprendesse, saísse do Facebook e montasse minha própria startup. Hoje em dia eu tenho minha própria startup. Como é que foi esse processo, cara? Como que você tem a ideia e a partir do momento que você tem a ideia, como que você começa a abrir uma empresa, investir, buscar investidor? Como é que é todo esse processo? Cara, estando em São Francisco é muito mais fácil. Vou falar por quê. Os seus amigos, seu ciclo social, isso é uma coisa muito comum, entendeu? Não é nem algo estranho. Eu tenho vários amigos que são founders, então você não é o louco quando você tá fazendo isso. Você é um cara normal lá, entendeu? Acho que aqui, se tu fala, pô, vou me demitir e montar uma empresa, o nego vai te chamar de maluco, né? Imagino eu, assim, no Brasil. Mas lá, cara, eu tenho vários amigos que já tinham feito isso. O pessoal que trabalhou comigo também já tinha feito isso. Quando eu tava pra sair, cara, o próprio pessoal do Facebook, meu manager, me apoiava, entendeu? O pessoal que eu trabalhava comigo me apoiava. Então, na real, essa parte foi bem mais tranquilo por esse conjunto de pessoas que me apoiavam, né? E amigos que eu já tinha começado a startup. E em relação a como surgiu a ideia, a sua primeira ideia que você vai começar provavelmente vai estar errada. Então, na real, essa parte não é tão importante. O importante é começar. Muito provável você vai acabar pivotando para uma coisa que é mais útil, mas o importante é começar. E no meu caso, a forma que eu comecei foi que, bem, é até engraçado que agora a gente tá gravando podcast, mas, cara, eu sou viciado em podcast, escuto muito podcast, e uma das grandes dificuldades que eu sempre tive é para descobrir novos podcasts que fossem interessantes para mim. Vou te dar um exemplo. Se eu tô querendo aprender sobre, vou falar, marketing, eu vou no YouTube e pesquiso por marketing, o YouTube vai começar a recomendar vários episódios sobre marketing, e com isso eu consigo aprender muito mais sobre marketing. Mas para podcast, cara, a Apple, Spotify não são muito inteligentes em te ajudar a descobrir podcast, né? Diferentemente do YouTube. O que eu queria mesmo era criar um aplicativo que te ajudasse a descobrir podcast da mesma forma que o YouTube já ajuda o pessoal a descobrir vídeo no YouTube. Então foi assim que começou. Não é o que a gente faz hoje em dia, não. Mas foi o que eu te falei, cara. O importante é começar. Provavelmente vai acabar pivotando, a gente pivotou. E é bem comum, assim, pivotar. Mas o importante é começar mesmo. Se você não tá acostumado com o linguajar de startupeiros, pivotar, que o Diego tá falando, é você mudar de ideia. Você começar a fazer um negócio e falar, putz, não é isso, vamos mudar, vamos fazer outra coisa. É isso, né, Diego? Sim, exatamente. E como é que tá a sua startup hoje, cara? Cara, a gente pivotou. Hoje em dia acho que a gente faz uma coisa muito mais útil do que a gente começou fazendo. E é aquilo, cara, quando você começa a empresa, você não sabe se o problema que você tá resolvendo é muito relevante ou não. Você vai ganhar aprendizados e esses aprendizados vão te ajudar a mudar a ideia, a pivotar, né? Hoje em dia, o que a gente faz, né? A gente ajuda podcasters a monetizar, ganhar dinheiro com o próprio podcast deles. E, cara, tá indo bem. A gente tem podcasts no Brasil e nos Estados Unidos que são bem grandes, trabalhando com a gente. O maior podcast de meditação trabalha com a gente. Número 1 no Spotify. Tem um podcast muito grande de business, também trabalha com a gente. Não sei se vocês já ouviram falar do Resumo Cast, mas, cara, tá crescendo e tá bem legal, assim. Tô bem feliz com o progresso. E a gente conseguiu levantar dinheiro há uns 4 meses atrás. Bacana. Tem quantas pessoas já na sua empresa? Até agora só sou eu e o Rafael. Rafael que trabalhou aí com o Fabrício no PagSeguro. Está engraçado isso. Mas até agora sou eu e ele. E a gente pretende contratar a gente em breve. Agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Você já falou aí que paga-se muito bem no Vale do Silício. Acho que todo mundo meio que sabe isso, né? Se você não sabe, ouvinte, sim, Vale do Silício paga muito bem pra quem trabalha com tecnologia. Mas eu queria que você contasse pra gente como que é a questão do custo de vida, então. O que é barato, o que é caro em São Francisco, como é que é viver lá e gastar em dólares. Coisa que é bem cara mesmo é aluguel. O aluguel médio, assim, de um quarto em São Francisco é $3.500. Caramba, um quarto?
um apartamento de um quarto. Mas, em contrapartida, o resto das coisas, tipo, sei lá, mercado, comprar eletrônico, é o mesmo preço que você vai pagar em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. Mas o que é diferente lá é o aluguel, que, como eu disse, é bem caro mesmo. Mas tirando isso, você não vai ter problema em pagar isso com o salário que você ganha. Financeiramente faz muito sentido estar lá. Além das oportunidades de carreira que vai surgir também. Eu imagino. Um salário de $10 mil mensais é normal, né? É baixo. É baixo. $10 mil, cara, é o cara que é júnior. Acabou de cara chegar. Que tem. E provavelmente ele ganha mais do que isso. Estagiário chega a ganhar quase $100 mil por ano. Estagiário. Era exatamente isso que eu ia falar, que eu tenho um amigo que ele estudou comigo na faculdade e ele também, acho que foi um dos primeiros, se não o primeiro trabalho dele, e no Facebook. Se não me engano, ele ainda tá lá, não tenho certeza. Qual o nome dele? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. É um de cabelo um pouco compridinho, assim, pelo menos era na época. Faz tempo que eu não vejo ele, enfim. E ele começou como estagiário, ele comentou com a gente que como estagiário ele tava ganhando, acho que era entre 8 e 9 mil dólares. Isso 10 anos atrás, algo assim. Exatamente. Já era um negócio muito absurdo. Exato. E isso é estagiário, né? Tipo, você como full time, você vai ganhar mais do que isso. Que dicas você dá, cara, pra galera que tá ouvindo a gente aqui agora e falando, nossa, quero ganhar esse salário aí também, quero ir pro Vale do Silício. Cara, primeiro, não é nem pra desanimar, eu vou falar que não é fácil. Não é fácil, cara, eu estudei bastante, mas em contrapartida, cara, acho que vale muito a pena. Como eu disse, cara, um estagiário nos Estados Unidos ganha mais do que um diretor de engenharia no Brasil. Então, só pra medir a diferença aí. E, cara, dicas, o pessoal vem no meu LinkedIn toda semana, no meu LinkedIn, cara, quase toda semana realmente pedir dicas. E até comecei agora a postar no Instagram dicas pra ajudar o pessoal a como conseguir, né? Então, se o pessoal tem interesse a aprender mais, eu até comecei o Instagram só pra postar dicas mesmo. De vez em quando eu entrevisto brasileiros também que conseguiram chegar lá. Então o Instagram é Rumo Vale do Silício. Dica mais básica que eu falo pra você conseguir treinar a parte técnica seria esse site aí que é LeetCode. Usei bastante, resolvi todos os problemas do site umas 3 vezes. E cara, a pergunta que tem lá no LeetCode é realmente a pergunta que eles vão te perguntar. Então se você treinar bem ali, você já vai estar bem preparado pra entrevista técnica. Já usou, Gabs? Não, cara, não conheço esse. Você chegou a ler aquele livro, como que é que chama? Cracking the Code Interview. Isso, esse é clássico, sim, né? Exatamente. O Cracking the Code Interview é bom, só que o LeetCode, além de você ver os problemas que tem no Cracking the Code Interview, você resolve os problemas no site e ele te fala se tá certo ou errado, tá na complexidade de tempo certa, então é bem intuitivo pra treinar. Mas esse livro também é muito bom que você tá falando. Bom, Diego, então por último aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tem acontecido com você esse tempo todo aí fora. Cara, eu vou até contar uma história nem dos Estados Unidos. Eu gosto muito de viajar. Eu já visitei 41 países, me amarro, aprender novas línguas e tal. Legal. Vou contar uma história, o perrengue da Tailândia. Eu passei uma situação, um perrengue gigantesco na Tailândia. Achei que fosse morrer. Eu tava atravessando a fronteira do Camboja pra Tailândia de busão. Cara, pessoal simples, assim, não fala muito inglês, não. Aí eu tava numa van indo pra Bangkok, né? O cara que tá dirigindo a van, ele tinha usado alguma coisa, eu acho que aquele negócio que caminhoneiro usa pra ficar acordado, eu não sei o nome, acho que é Rebite. Exatamente. Cara, eu tava sentado do lado dele, morrendo de medo, porque, tipo, ele devia estar trabalhando umas 24 horas sem parar, e, cara, ele tinha tomado tanto aquilo que tu olhava pra ele e começasse a dar tapa na cara pra ele ficar acordado, e ele tá dirigindo. Eu morrendo de medo, tá ligado? Eu morrendo de medo. Isso, porra, indo do Camboja pra Tailândia. Aí aconteceu, cara, eu pedi pra ele parar no meio da estrada, falei que ia sair, e, cara, eu tava numa cidadezinha na Tailândia que ninguém falava inglês, no interior do interior, entendeu? Putz. E, cara, eu tive que fazer mímica pra conseguir chegar em Bangkok, mas consegui ir bem, sobrevivi, tô aqui hoje. Como? Cara, ninguém falava inglês, era interior da Tailândia, tá ligado? Através de mímica, eu consegui explicar que eu queria ir pra Bangkok e alguma pessoa lá me apontou um ônibus que eu podia pegar e aí eu consegui finalmente chegar em Bangkok. Mas foi um perrengue, pô, realmente, que eu fiquei muito preocupado, mas bem, tô aqui hoje. Nossa, cara, como que você conseguiu? Tô tentando imaginar como que eu faria pra me comunicar. Foi realmente complicado, assim. Eu tentei várias pessoas, a maioria não entendia a mímica, que é meio difícil falar Bangkok com mímica, não sei, tá ligado? Mas acabou que, bem, as letras dele também não é alfabeto normal,
né? Então não dá nem pra tu escrever, assim. Eu tenho um amigo que tá estudando o tailandês, que ele mora lá, e ele falou que é o alfabeto mais difícil que ele já viu na vida. Ele, depois de 2 anos estudando, ele não consegue ler ainda direito. E que as crianças da Tailândia, elas são alfabetizadas, assim, que elas conseguem realmente ler bem as coisas lá pela 6ª série, 6º ano da escola, mais ou menos. Antes disso, eles não conseguem ler muito bem, de tão difícil que é. Sim, sim. Cara, a Tailândia é maneira, tirando essa parte aí. Foi muito legal visitar a Tailândia. Diego, você quer divulgar alguma coisa? Então, se o pessoal tiver realmente interesse em trabalhar lá no Vale do Silício, cara, eu comecei esse projeto paralelo mesmo, pra realmente ajudar, que eu ganho muita mensagem do pessoal no LinkedIn pedindo ajuda. Aí comecei esse Instagram pra postar dicas lá, rumo Vale do Silício, e de vez em quando eu entrevisto amigos brasileiros mesmo que estão trabalhando lá no Vale, eles dão dicas também, um podcast com o mesmo nome, que é Rumo Vale do Silício. E, cara, a gente começou há pouco tempo, mas já tem bastante gente que vem lá no Instagram falar que, tipo, agora estão muito mais motivados. É porque eu acho que o grande problema, assim, de trabalhar lá no Vale do Silício, era um problema que eu tinha, meio que acreditar que é possível, tá ligado? Se você não tem muita referência, assim, você acha, sei lá, é impossível você conseguir emprego lá. Então, o fato de você ver outros brasileiros que conseguiram, acho que anima bastante. De vez em quando eu trago outros brasileiros também que já conseguiram pra contar um pouco das histórias dele lá. Maravilha. O link, como sempre, lá no site carreirasemfronteiras.com.br na descrição do episódio. Pessoal, por hoje é isso. Thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo importantíssimo se você quiser trabalhar também lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, nessas empresas que o Diego comentou, como Facebook, Google, Instagram e assim por diante. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia nas áreas de programação, que é a área exatamente do Diego. Então vai te dar toda essa base de programação que você precisa para entrar e fazer entrevistas para empresas como Facebook, Google, etc. Mas também cursos de marketing, de design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou espanhol para mandar pro exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.